toxina botulínica, eu quero respostas acadêmicas aqui. Dentro de 90 minutos. Não. Que orgulho. Obrigada. É isso aí. Foi ela que primeiro. É isso, gente. Quem fala alto, A segurança é isso que a gente tem. Então, assim, é possível reverter o efeito da toxina botulínica? Dá trabalho. Porque uma vez neutralizado e impedida a liberação da acetilcolina, a gente depende da formação, da aceleração dos brotamentos neurais. Isso não é uma tarefa simples. Existe muita especulação no sentido de tomar anti-inflamatório, DMAI, nada comprovado. Nada comprovado. O que de fato eu acho que vale a pena tentar é a estimulação elétrica. Só que precisa conhecimento para trabalhar com ela também. Se você for atuar numa pitose de pálpebra, por exemplo, você tem que ter, e eu tenho por tabela, por trabalhar com fisioterapeutas, eu tenho esse acesso a esse conhecimento, porque vocês entendem melhor quando reverbera a potência, a distância, porque aí para você saber aonde coloca. Os eletrodos são eletrodos que não são utilizados muito na rotina do dia a dia, porque são eletrodos pequenininhos, né, Ana? Sim. Tem a voltagem correta para a proporção daquele músculo. Então, assim, se você perguntar para o fisioterapeuta se é da rotina dele trabalhar com eletroestimulação na face, não é, né? É corpo. Então, tudo nesse momento invistam nisso. Então, as coisas vão entrando na nossa rotina. Assim como também não é rotina ter um fisioterapeuta com preparo para tratar uma pitose, que a gente não vai querer que isso aconteça toda hora também. Eu vou falar para vocês, é chance zero de acontecer comigo? Nunca. A gente nunca é todo poderoso. Nunca vai acontecer isso comigo. Sempre. Você lida com o ser humano, você lida com o organismo vivo, tudo pode acontecer. Mas eu diria que eu reduzo ao mínimo as minhas chances de intercorrência trabalhando sempre embasada na anatomia em regiões seguras. Eu não faço testes aleatórios e pontos aleatórios como eu vejo o pessoal trabalhando no Instagram, inventando pontinhos que para mim não tem embasamento. Ainda assim a gente pode ter problemas. Então, eu acho que tudo vai evoluir. Vai ter uma hora que o mapeamento vai ser algo tranquilo, que encaminhar um paciente para correção de uma pitose de pálpebra talvez não seja tão complicado, mas por enquanto é tudo muito novo, né? Lembra que eu falei para vocês que existe um antídoto para reverter uma antitoxina, que é oriunda dos cavalos para antidotar a toxina botulínica. Ela faz parte do suprimento de emergência em hospitais e uso endovenoso, tá? Só que o que acontece? Ela reverte, olha, o que está escrito aqui, só reverte o efeito da toxina circulante, ou seja, que está em meio extracelular, e não da toxina que já internalizou a fenda sináptica. Então a gente calcula que depois de 3 horas, não resolve mais. Se eu tiver uma situação de emergência, no caso do botulismo, por exemplo, que a gente consiga identificar e tal, talvez correr para o hospital é uma situação. Agora, numa aplicação de toxina, difícil, né? A gente conseguir agir antes disso. Então, o único recurso disponível depois da cadeia leve internalizada na fenda sináptica seria, de fato, acelerar o brotamento neural, solicitando a contração do músculo, acelerando aquilo. Manda o paciente para academia. Mas deu para vocês entenderem, né? Que assim, o único jeito de tirar o efeito do Botox é acelerando. Ó, eu tô aqui, eu sou o brotamento paralisado, eu tenho que esperar criar os brotamentos neurais. Eles acontecem fisiologicamente no tempo correto a partir de 2 meses e meio. Se eu quiser acelerar isso, eu tenho que estimular o músculo, porque eu falo, nossa, eu parei de funcionar, mas está pedindo para trabalhar, né? Então cria-se os brotamentos neurais, tá? Então não é algo simples. Aqui eu trouxe, porque quando a gente fala em laser terapia, é sempre
a gente sabe dos benefícios do laser vermelho, do infravermelho, no sentido de acelerar a renovação celular, metabolismo e tal, mas também não existe embasamento científico de que o laser vai tirar o efeito da toxina. É tudo tentativa, sabe? De se fazer alguma coisa no sentido de diminuir aquele travamento inicial. Existe, olha, até um protocolo que é válido aqui na tentativa de suavizar, ou até mesmo o fato desse procedimento acelerar o metabolismo, ele também vai agir no sentido de acelerar a formação do glutamato, né? A laser terapia. Não de outra maneira, mas não existe muito embasamento em cima disso, tá? Esse daqui é um aparelhinho fácil de comprar pela internet. Existe uns que são portáteis, Ana, que até acho legal ter no consultório, para não precisar daquela aparatologia do fisioterapeuta, que são máquinas grandes, caras. Mas enfim, a gente não pensa em ter problema tão frequente a ponto de ter que comprar um equipamento desse, mas vale pensar, olha, a corrente russa e a estimulação elétrica é o que a gente tem de eficiente para tentar retirar ou acelerar a formação dos grudamentos. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque eu falei da toxina, do mecanismo de ação, e agora a gente vai entender onde que a gente vai aplicar esse produto. E para isso eu vou ter que falar de anatomia, né? Eu nem gosto, então eu só vou falar um pouquinho de anatomia para a gente poder entender. Quando a gente vê origem e inserção dos músculos, a gente entende por que a toxina, às vezes, parece que ela está dando um efeito à distância. Antes a gente questionava, nossa, eu apliquei na lateral do olho e paralisou o sorriso. Aí os profissionais falavam, será que o produto migrou? E aí, o que vocês acham? Migrou nada, gente. Origem e inserção do músculo. O mesmo músculo, ele está aqui, ele está aqui. Você pega na origem e reflete na inserção. Então tem uns detalhezinhos que é só a anatomia que esclarece. Então rever essa anatomia é importante. Lembrando aqui que uma boa parte da nossa comunicação verbal e não verbal, que às vezes a gente não abre a boca, mas só a sobrancelha já fala, né? Então a comunicação não verbal e verbal, ela é expressa através dessa musculatura. Por isso que eu acho que é importante o conhecimento da anatomia da musculatura, da mímica, porque a gente está falando em paralisar os músculos. Hoje se fala muito em harmonizar com naturalidade, harmonizar com naturalidade. Do que a gente está? Onde que está essa naturalidade? Está na expressão, né? Então o maior cuidado que a gente tem que tomar quando a gente fala de cuidar da naturalidade do paciente é com os preenchedores? Também, mas é com o botox, gente, que a gente paralisa literalmente o músculo que expressa a emoção. É muito fato isso, gente. Eu vou ver se eu faço minha toxina, vocês vão fazer minha toxina amanhã, porque eu sou muito expressiva. E uma vez, vou falar pra vocês, que quem tá do lado de lá da internet não perdoa. Assim, quem tá do lado de lá do Instagram tá anônimo. Então, uma vez eu estava dando uma live, e era, acho que não sei se comentei com você, e eu estava atendendo dois influencers lá de Santos. Eles tinham, assim, só na live entrou acho que quase 1.000 pessoas ao vivo ali. Aí eu aplicando a toxina dela, e vira lá de sei lá de que cidade. Nossa, mas a doutora está falando de toxina, ela tinha que aplicar não, né? Porque a dela tá vencida, né? Eu falei, ui. Nossa. E tipo ao vivo lá. Aí eu falei, e agora, como é que eu saio dessa sinuca, né? Mas na mesma hora eu falei, como que é o nome da pessoa? Ai, fulano. Fulano, então, você tem toda a razão. Tô com a toxina vencida. Mas eu sou muito expressiva. E assim, não por trabalhar na área, eu me obrigo a estar botocada o ano inteiro, gente. O botox dura, de fato, 3 meses. Com 4 meses a gente já perdeu o efeito. Eu tenho o hábito de fazer 2 vezes ao ano. Eu me permito estar sem botox alguns meses. Então você não vai me ver toda hora com a testa travada. Eu tô aqui, tô mexendo tudo e tá tudo bem. Por
Porque senão, eu acho assim, a gente trabalha com estética, mas a gente não pode ficar escravo da estética, sabe? E vocês que trabalham com a organização, vocês vão ver que a cobrança em cima da gente é grande, gente. Nossa, mas entendeu? Tá precisando aí, não sei o quê. Ou porque faz pouco, ou porque faz muito, entendeu? É o pessoal de casa, gente. As pessoas que no convívio já é muito difícil lidar com isso. Nossa, cara, não vai exagerar no seu rosto. Fala, gente, quisera eu exagerar. Que nem a Glaucia falou, a gente nem tem tempo, às vezes, de cuidar do próprio rosto. Então a cobrança é muito grande. E eu tiro de letra, porque eu falo em alto e bom tom. Não vou ficar escrava. Vocês vão ver o meu antes e depois, eu estou bem satisfeita com o resultado que eu já conquistei. Hoje eu faço a manutenção bem tranquila da minha organização, eu gerencio o meu envelhecimento, sem exagero, para não entrar na escravidão. Senão, a gente acaba se torturando. Sabe aquela situação em que você já não consegue sair de casa sem maquiagem? Então, é complicado, né? A gente tem que viver no meio disso, sem escravidão. Aqui, gente, por que o slide passou sozinho? Eu não sei o que fiz aqui, ó. Eu gosto de mostrar esse slide porque tem algo muito interessante aqui. A gente está falando de expressividade e a gente está falando de Botox. O Botox eu vou aplicar nesse plano. O mousezinho que eu gravei aqui, ele está correndo solto ali. O Botox, ele vai agir neste plano muscular. Só que em cima desse plano muscular eu tenho a pele. E as rugas, que é o que a gente vulgarmente chama de rugas faciais, nada mais são do que linhas hipercinéticas. Repare que as linhas hipercinéticas, elas são perpendiculares à linha de origem e inserção do músculo. Então, olha, até para entender a pele, olha como é importante a gente entender a direção do músculo de origem e inserção. Eu não vou precisar que vocês decorem o processo nasal do osso frontal, não precisa rever, mas visualmente é importante ter a noção da direção do músculo, para você poder entender, ó, vou dar um exemplo bem tranquilo aqui. Músculo zigomático menor, ele sai, ó, as fibras dele se misturam com o orbicular e ele vai se inserir nas fibras, misturado com as fibras do orbicular da boca. Aí você vai aplicar um ponto na lateral do olho e você migra esse produto para o zigomático, ele trava o sorriso. Isso é anatomia, entendeu? Ou já reparou aquele paciente que quando faz toxina, muita toxina na lateral do olho, que quando ri, fica com a bochecha dividida no meio? Porque pega o zigomático. Então, tem algumas dicas aí de regiões que a gente evita e que tem esses efeitos colaterais. Um deles é aplicar numa seta e pegar o risório, aplicar no orbicular e pegar o lábio, aplicar no nasal e pegar o labial. Então, precisa ou não precisa saber de anatomia? Precisa saber de anatomia. Então, é interessante a gente entender que quando a gente pega a nossa avó, né, aquelas senhorinhas que nunca fizeram nada, que tem a pele toda craqueladinha, aquele craqueladinho, aquelas ondinhas, elas são perpendiculares às linhas de origem e inserção do músculo. E é muito simples entender. O músculo tem esse comprimento. Quando ele contrai, ele encurta. Se ele tem esse comprimento e eu tenho pele daqui até aqui, quando eu contraio o músculo, essa pele enruga. Fica esse efeito sanfona ao longo de anos. O que acontece? Dobras na pele. E olha que interessante, quando eu encurto o músculo, faço o efeito sanfona na pele, as dobras são perpendiculares à linha de ação do músculo. Fácil entender. Por que a ruga do canto do olho é perpendicular à linha do orbicular, o código de barras é perpendicular à linha do orbicular da boca. Então a gente vai entendendo melhor esse rosto.
Por isso que eu acho muito bacana entender essa fisiologia do músculo, tá? Então, clinicamente, o que a gente vê é isso, mas eu preciso saber o que tem por baixo, para poder tratar melhor. Por exemplo, por que a gente fala muito em toxina preventiva? Porque os corrugadores, quando contraem um em direção ao outro, eles formam um efeito sanfona na região da glabela que forma aqueles vincos que a gente chama de 11, dá o apelido de 11, fica 2 traços aqui, parece 1 e 1. Que são o quê? Dobras na pele oriunda do efeito de contração do músculo ao longo de anos. Eu aplico toxina, eu vou paralisar o músculo, a dobra na pele vai reverter? Não. Então, vocês têm que saber disso para trabalhar a expectativa daquele paciente que já chega com 2 vincos marcados e ele acha que o Botox vai tirar aquele vinco. Não vai. O Botox ele tem que ser usado antes da marca aparecer na pele. Então se a marca já está na pele, não adianta fazer Botox? Adianta, porque ela vai piorar. Então, comece a fazer para não piorar. Não sei o que já começou uma para outra, assim, entendeu? Então é por isso que a gente fala em Botox preventivo. Por conta disso, porque a gente tem que trabalhar a questão do músculo antes do prejuízo ir para a pele, porque aí já entra um outro protocolo de gerenciamento que você vai ter que associar a outros procedimentos. Microagulhamento, fios lisos, os ácidos, o que quer que seja para poder reverter o prejuízo na pele, porque paralisar o músculo já não vai ser suficiente, tá? Essa é uma limitação da aplicação da toxina botulínica. Bom, então vamos lá, eu vou tentar ser o mais prático possível aqui nessa questão. Eu dividi a musculatura da mímica em terço superior, terço médio e terço inferior. Isso dá uma boa visão para a gente poder fazer uma revisão de uma forma mais didática. Então vamos começar pelo terço superior. Primeiro músculo, talvez o que mais a gente atua com a toxina botulínica, ele tem o nome de occipito frontal, porque ele vem desde aqui, desde a região do occipital até a região da glabela. Então eu tenho o ventre occipital e eu tenho o ventre frontal. A gente aplica a toxina no ventre frontal do músculo occipito frontal, tá? A origem dele é a origem é aqui, olha, na pele da sobrancelha. Ele fica imbricado aqui com os corrugadores e com o prócero, e ele vai se inserir lá na aponeurose epicraniana, aqui, ó, no meio da cabeça, tá? Muito interessante a gente entender esses conceitos aqui de antagonismo e sinergia. Não dá pra gente entrar em biomecânica da musculatura, mas são conceitos interessantes para vocês entenderem uma questão. Dá uma olhada aqui no meu rosto. Ó, eu tô contraindo meu occipito, meu frontal, vou chamar de frontal, tá? Tô contraindo meu frontal. Para eu poder contrair o frontal, os corrugadores e o prócero têm que estar relaxados. Eu não consigo contrair glabela e testa ao mesmo tempo. Tenta, não vai conseguir, porque eles são antagônicos. Quando eu contraio a glabela, eu tenho que estar com o frontal relaxado. Quando eu contraio o frontal, eu tenho que estar aqui relaxado. Isso funciona muito na dinâmica da articulação temporomandibular, né? Músculos abaixadores, músculos elevadores. A gente fica doido quando a gente aprende isso na faculdade. Depois a gente entende que o músculo, toda a biomecânica do nosso corpo um contrai, para que esse contrai e o outro relaxa. Então, todo músculo tem antagonistas e sinergistas. Por que é importante saber? Por várias razões. Por exemplo, quando eu trabalho com toxina botulínica para correção do sorriso gengival, por exemplo, eu não tenho vários músculos que agem em sinergia, levantando o lábio. A boca, por exemplo, eu tenho todos os levantadores e todos os abaixadores que são antagônicos com o orbicular da boca. Ou seja, ou eu faço bico, ou eu sorrio. Quando eu sorrio, eu contraio os levantadores e os abaixadores e o orbicular relaxa. Quando eu faço bico, eu contraio o orbicular e os outros têm que estar relaxados. Entenderam essa questão de antagonismo e sinergia?
assim, gente, que eu viro e já muda de slide. Eu amo. Tá certo, mas se ele passar de novo, eu vou ficar. Eu amo embasamento. Tem um anatomista que eu adoro,